quem não sabe, a Luísa contou ali um pouco no começo do programa. Eu só quero recapitular. Um perfil de X, né, do X, que é um perfil bastante grande, que se chama Universo LGBTQIA+, usou um episódio da depressão da cantora Linda Quebrada, que é uma mulher trans, e ela está com depressão, foi internada e tudo mais, e fez um post, esse perfil, né, Universo LGBTQIA+, fez um post com a foto da Lin e do Nicolás, falando que, com os dizeres assim, que todo... Deixa eu abrir aqui que eu perdi, só um minuto. Pediram que toda a tristeza Aqui. da Lin fosse pro Deus, Nicolás. por favor, tira toda a depressão. E não só desejando, evocando Deus, né? Uhum. Deus, por favor, tira toda a depressão da Linda Quebrada e joga no Nicolás Ferreira. O Nicolás Ferreira Nicolás, né? Ele é um político evangélico que usa o fato de ser evangélico com frequência em seus discursos políticos. E vale dizer, ele tem usado mais ao passar do tempo. Isso, então assim, essa evocação de Deus nessa provocação, ela não é gratuita, ela inclui além de ser muito agressiva, ela inclui ainda uma evocação a Deus e que tem a ver com a fé do Nicolás Ferreira. Eu falo Nicolás, mas é Nicolas. Não sei por que eu tô. Bom, a resposta do Nicolas foi com uma oração, dizendo assim, que Deus abençoe Linda Quebrada, que finalmente encontre o sentido de sua vida, que a graça do Senhor seja derramada sobre sua vida e que volte cada vez mais livre das amarras da tristeza. E aí ele transcreve um salmo, né? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A resposta do Nicolás Ferreira, ela tem embutida nela uma sensibilidade, embora tenha ali também uma pequena alfinetada no sentido de que a Lin está deprimida porque não tem sentido na sua vida. Veja, não é incomum associar isso à depressão, mas a gente sabe que para o público, um público extremamente conservador, a pessoa trans é uma pessoa perdida, é uma pessoa que não tem o sentido da vida e tal, mas a mensagem dele não é agressiva, ao contrário, ela tem um tom... Eu vou confessar que me surpreendeu muito esse tom dessa resposta dele. Eu tava assim, porque para o padrão, nem dele necessariamente, mas assim, dessa direita mais aguerrida em rede social, nessas pautas de ser mais aguerrida na esquerda, contra a esquerda, seria uma coisa meio assim, olha, tá vendo? O pessoal que defende os direitos aí do pessoal estão desejando o mal que está acontecendo para outra pessoa para mim, e evocando Deus e tal. Era isso que eu esperaria dele e 99% das pessoas. Quando eu vi que o que ele fez foi uma oração dizendo o desejo de tudo de bom para ela e sem se referir à provocação que foi feita ou ao desejo de que ele ficasse deprimido, me veio, né, a ideia de que talvez ele tenha percebido que distensionar o discurso político seja uma via interessante para ele se movendo no futuro, né? A gente conversou muito sobre quando ele fez aquele vídeo sobre a questão do Pix, que o vídeo, óbvio, né, ele faz muita oposição, dá uma exagerada em algumas coisas, mas ele vai lá sem avacalhação tratar de um problema que as pessoas enxergam como um problema. E aqui, em vez de tensionar a discussão e ficar nós contra eles, simplesmente decidiu não engajar em uma discussão política maior e simplesmente dizer, olha, eu acho que tem um limite aqui humano que a gente não deveria estar ultrapassando, tipo, um assunto sério como uma pessoa com depressão, o que foge muito do que é a característica desse grupo político historicamente. Eu não sei se é muito otimismo, mas seria positivo que a gente visse algumas figuras seguindo esse caminho para melhorar um pouco e distensionar um pouco o debate público, né? A Marilis estava falando dos jornalistas que estavam, durante o governo Bolsonaro, cansados desse clima e também de ameaças e de... Enfim, né? Todo o tensionamento que a gente viu, principalmente durante o governo Bolsonaro. Então, é a ver, né, se o Nicolás e outras figuras vão seguir, né, nessa linha mais paz e amor, ou pelo menos não entrando em toda briga por qualquer motivo, independentemente do tema. Nesse caso é um tema sensível, né? A moça é uma situação muito, muito complicada e, enfim,
Então é a ver como é que esse grupo político vai passar a se comportar com o passar do tempo. Eu quero devolver para o Rio para ouvir o que a Marilise e a Luísa têm a dizer sobre isso, mas eu acho que tem aqui uma estratégia neste aspecto parecida com a do Eduardo, de perceber que precisa ampliar o público. Quando ele veste a peruca para tripudiar em cima de pessoas trans, ele certamente, isso ecoa num pedaço da população brasileira, numa fatia do ali, em quase todo o bolsonarismo, que tem ali esse ranço com a população LGBTQIA+, né? E tem essa linguagem do politicamente incorreto. Sim, como é uma linguagem mais agressiva, mais combativa, né? Como forma de fazer política. Quando ele inverte essa lógica e fala, não, eu vou responder com uma mensagem de acolhimento, uma mensagem amorosa. Ele tem esse vocabulário porque... e isso eu acho que é importante, você como evangélica, eu acho que pode confirmar ou derrubar essa minha tese, porque eu não sou uma pessoa religiosa, eu já fui mais ligada à religião, mas eu não sou evangélica, não sou de origem evangélica, mas eu sei que, de maneira geral, a palavra é de amor ao próximo. Né? Assim, quando a pessoa está levando para valer a letra ali do ensinamento de Jesus, é o de amor ao próximo. Então, o léxico de amor ao próximo... É da outra face, ali. Mais do que isso, é da outra face, né? Jesus fala isso para você fazer até com os inimigos, imagina com uma pessoa que não tem nada a ver com, Agora, com a política dele. Mas pode ser... Então, eu acho que tem uma dose de oportunismo nisso, então, assim, de estratégico, de ele enxergar que ele precisa moderar em termos o seu discurso para alcançar mais gente, para além da bolha do tiozão que quer mais tacar lata de Coca-Cola na travesti na esquina da rua, porque você sabe que isso é o tipo de coisa que essa galera isso acontece. Que veste a peruca faz, certo? Então, ele estava nessa chave, ele amplia um pouco, mas veja, no domingo, no caminhão lá do Bolsonaro, ele fez o mesmo tipo de piada de sempre. Tipo, por um acaso tem que achar a petista bonita. Em cima do comentário do Lula, né? Não, em cima do comentário primeiro do Bolsonaro. Ah, sim. Porque o comentário do Lula veio na esteira de um comentário do Bolsonaro que toda petista é feia e incomível. Aí o Lula vai e fala aquela coisa ridícula que indicou essa mulher bonita e tal. E aí fica um ciclo eterno. Enfim, tinha que entregar o mundo para as mulheres e parar com esses caras. Mas já que isso não é possível nesse momento, eu acho que o Nicolas, ele não é que ele se reformou, é que ele precisa ajustar o discurso para ampliar o público. Sem dúvida, isso é uma consequência. Eu não tenho como dizer o que está se passando na cabeça dele, porque, enfim, claro. É difícil. Mas, assim, eu queria conectar com uma coisa de... Acho que foi no ano passado. Esse ano tá passando tão rápido, né? Que às vezes é difícil saber em que momento que a gente tá. Mas, se eu não me engano, no ano passado, quando ele estava nos Estados Unidos... Não, no início do ano, quando estava nos Estados Unidos, por causa da posse do Trump, tem um vídeo que circulou muito, pelo menos no meio evangélico, circulou muito, que é de uma pastora orando por ele e que a gente chama de profetizando na vida dele, que é dizendo que ele vai ser um grande expoente político e tudo. Do Nicolas. Falando que ele vai ser... E supostamente falam, né, que essa mulher não conhecia ele direito. Não tem como saber, de novo, não tem como saber, né? Mas ela fala coisas muito importantes e ele parece muito movido. Então, assim, eu não, obviamente, descartaria a possibilidade disso ser estritamente estratégico e oportunista, mas é possível que ele enxergue... Sabe aquela coisa de profecia autorrealizável? De quando alguém me diz que eu sou um escolhido ou vou ser o futuro do país, etc., ao acreditar nisso, às vezes você começa a refletir o que você está fazendo, ou o que você tem feito, contribui ou não para aquilo acontecer, né? Então, eu não acharia de todo estranho, considerando o meio evangélico e como essas coisas funcionam, se esse movimento também não fosse parte de uma crença, em certa medida genuína, de que ele está destinado a ser presidente no futuro, de que ele está destinado a ser um grande líder na direita, e que, para isso, ele precisa agir de acordo com o que Deus manda, né? Então, assim, é difícil dizer, obviamente, uma consequência natural, se ele continuar nesse caminho de
saber escolher, vamos dizer, melhor as palavras e as batalhas. Ele tem uma ampliação do público e ser visto como um cara um pouco mais sério, né, do que tá usando peruca no Congresso Nacional, e possivelmente torná-lo mais, como é que eu posso dizer, palatável para um cargo majoritário, né? Porque cargo deputado tu pode aloprar muito e tu ainda consegue ser eleito, dependendo do que você faz do seu público, mas para o cargo majoritário é muito mais difícil. E eu vou devolver pro Rio para ouvir a Luísa e a Marilis com essa provocação, porque do campo bolsonarista mais aguerrido, mais próximo, eu não consigo imaginar outros expoentes mais jovens capazes de fazer essa estratégia, de temperar com paz e amor o discurso raivoso de sempre. Eu não consigo imaginar nem a Michelle, que é também um expoente evangélico do bolsonarismo. Ela sempre está na chave da luta do bem contra o mal e num discurso de muito agressivo contra o tal do mal, né? Veja, eu também não sei o quanto o Nicolas vai conseguir se manter aqui, tá? Nessa chave mais moderna. Né? Realmente eu tenho pouca esperança. Eu não tenho esperança nenhuma com o Nicolas Ferreira, mas eu não acho que isso vai ser necessariamente um movimento duradouro, mas me chamou a atenção. Porque, no mínimo, foi inesperado. Pois é, Flávia, eu vou pedir licença para discordar da Débora, esperando que ela esteja certa e eu errada, porque ela tem um coração muito melhor que o meu e acreditou aí, talvez, numa mudança e tal. Eu acho que foi só um oportunismo para esse post. Eu quero pontuar que não é uma questão de acreditar. Pode falar. Oi, só para pontuar, não é que eu esteja acreditando, eu só levantei a possibilidade. Mas já é muito melhor do que eu conseguiria. É difícil a gente entender o que está passando na cabeça do político. Não, é que isso é muito mais do que eu conseguiria fazer. Porque, assim, como é um público que eu conheço... Mas era isso. Não, então, é porque o que me pega nisso é que eu acho que ele observou agora uma situação que para ele seria melhor responder dessa forma, porque é uma pessoa que foi internada às pressas, com um caso grave, com problemas de saúde mental, precisando se cuidar. Então, talvez nesse momento ele tenha medido ali a temperatura da coisa e decidido que era melhor ele responder dessa forma. Mas, assim, o Nicolas, como eu disse aqui na abertura, ele é um disseminador frequente de transfobia. Não foi só o caso da peruca na Câmara, que, se não me engano, foi em 2022, né? Não, aliás, em 2022, ele divulgou uma gravação. Esse caso da peruca foi 2023. Ele vestiu uma peruca para dizer que o lugar das mulheres estava sendo roubado por homens que se sentiam mulheres. E ele estava falando de pessoas como a Linda Quebrada, tá? Então, assim, você ridicularizar essas pessoas no legislativo e falar que elas estão roubando, que uma mulher trans está roubando o lugar de uma mulher, está roubando o espaço de fala de uma mulher, é o tipo de coisa que faz com que esse público tenha depressão, porque é isso, você vai estimular a pessoa que joga latinha na travesti na rua, você vai estimular que o pai dessa pessoa coloque ela na rua, né, porque isso acontece com uma grande parte da população LGBTQIA+, infelizmente. E em 2022 ele teve um outro caso que ele divulgou uma gravação em que um adolescente transgênero de 14 anos, uma criança, né, uma menor, estava usando um banheiro feminino de uma escola particular. Ele era vereador na época, pediu boicote à escola, divulgou o nome da escola, expôs essa criança. Então, assim, não é uma coisa pequena, né? Fora que ele foi colega de câmara da Duda Salabert e o tempo todo ele ofendia a Duda Salabert. Eu até separei umas aspas aqui, tem uma reportagem do Globo que eu usei para fazer essa colocação, que ele diz assim: ele é homem, não interessa como ele se sinta, na certidão de nascimento está escrito que ele é homem. Você falar isso para uma pessoa trans tem um peso imenso, é a identidade dessas pessoas. Então, assim, com todo esse histórico que ele tem, um post dizendo que ele está fazendo orações pela Linda Quebrada não me convence de que ele vai mudar essa postura. Eu espero estar errada, eu espero que essa possibilidade que a Débora aventou exista, eu espero que ele melhore, mas eu não acredito nisso, Marilise, e você? Eu tô com o coração peludo igual o seu. Bem peludo. Gente, todo mundo conhece a parábola do escorpião? Vou falar aqui rapidinho, né, porque eu acho que tem muito a ver com isso. O
o escorpião encontra o sapo na beira do rio e pede uma carona nas costas do sapo para atravessar o rio. E aí o sapo fala assim: você tá maluco? Você vai me picar e eu vou morrer. E aí o escorpião fala: veja bem, como é que eu vou te picar se eu vou estar nas suas costas? Morreremos nós dois no meio do rio, né? O sapo pensou: bom, faz todo sentido, né? Por que esse maluco vai me picar? E lá vai o escorpião, sobe em cima das costas do sapo, o sapo vai ali atravessando o rio e de repente, pá, o que o escorpião faz? Pica o sapo. E antes dos dois morrerem, porque iam morrer um picado e o outro afogado, o sapo pergunta: escorpião, por que você fez isso? E ele responde: é da minha natureza. A natureza do Nicolas Ferreira é podre. É um cara que se fez em cima de polêmica, de preconceito, de racismo, transfobia, machismo, homofobia. Todas as declarações dele sempre são em cima. Eu, quando li essa declaração dele, que Deus abençoe Linda Quebrada, que finalmente encontra o sentido da sua vida, eu acho que ele não estava nem falando em relação à depressão, gente. Ele estava falando em relação do fato dela ser uma mulher trans, que ela encontra o sentido da vida abandonando essa vida que ele acha que é uma vida errada. Eu acho que, sim, é uma declaração absolutamente calculada, sem nenhuma preocupação com Linda Quebrada, mas com a preocupação de se colocar com uma postura diferente da que foi desse grupo que fez essa postagem absolutamente infeliz. Ali o Lucas, não, o Nicolas, ele come essa galera com farofa, porque ele aponta exatamente o que essas pessoas dizem combater, que todas as fobias e, inclusive, o cuidado que precisa haver com saúde mental, que é um tema tão debatido hoje nas redes sociais, e que daí essa postagem mostra, na verdade, ou pelo menos o Nicolas aproveita para mostrar que essas pessoas não estão preocupadas com saúde mental de ninguém. Depressão é um assunto sério, tanto na postagem do grupo LGBTQIA+, PI, sei lá, esqueci agora a nomenclatura toda, tanto o Nicolas, que fala em Deus, tem uma pegadinha ali no fundo, porque depressão não se cura com oração. Uhum. E eu estou falando isso de conhecimento próprio porque é uma doença com a qual eu vivo há 10 anos. Depressão se trata, se lida com tratamento, é preciso tratamento, é preciso acolhimento, é preciso uma série de coisas, atividade física, uma boa alimentação, é preciso de carinho, de proteção, de remédio, de terapia. Sim, muitas vezes a fé ajuda também, porque às vezes a pessoa se conectando ali enfim, com o que ela acredita, com si mesma, talvez ela tenha um alívio das questões relacionadas à depressão. Mas para mim foi só uma fala muito, muito calculada para atingir esse grupo, para mostrar como esse grupo, sim, faz o que não faz diferente do que prega, e uma fala preconceituosa, na verdade, dizendo para a Lin que ela pode encontrar um propósito de vida tendo uma vida diferente da vida que ela tem.